Olá, pessoal. Nosso primeiro conteúdo de 2026, né? Bom dia para quem vai assistir, né, pela manhã. Boa tarde, quem vai assistir esse conteúdo à tarde. E boa noite para quem vai assistir esse conteúdo à noite. Feliz ano novo para todos vocês. Esse ano vocês tenham saúde, paz, prosperidade, muito dinheiro no bolso, que faz parte também da nossa evolução espiritual. Sem o dinheiro não fazemos nada. Que tenham prosperidade, metas e objetivos. E se o inglês for uma das suas metas, ou se for sua meta, aqui estou para ajudá-los, tá? Me sigam nas minhas redes sociais. Eu tenho aí no YouTube e tenho a página do Facebook. No YouTube, o endereço é Escola Inglês do Zero, @ tá passando aí, Escola Inglês do Zero. E no Facebook é Facebook Inglês do Zero, que é a página do Facebook. E lá estarei com aulas ao vivo e também aqui no YouTube, tá? Então, siga nas minhas redes sociais, o Instagram, Escola Inglês do Zero, também, tá? Junto, mesmo canal do YouTube, é Escola Inglês do Zero. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, nosso primeiro conteúdo. Lembrando que nós vamos ter live classes para concurseiro. Esse ano as live classes vão sair tanto no canal do YouTube como na página lá do Facebook. Um detalhe que na página do Facebook serão conteúdos exclusivos. Aí você precisa assinar lá a página do Facebook, tá? Você também a página, você olha, tem muitos vídeos lá, tem muitas aulas no Facebook ao vivo. Mas eu estou com a novidade esse ano, que é dos assinantes que receberão conteúdos exclusivo de todas as minhas aulas, para iniciante, avançado e aulas para o concurseiro. E o valor é irrisório, gente, é R$ 2,59 por mês, você assinar a página lá do Facebook. E aqui no YouTube, né, eu peço que você se inscreva, é de graça, não paga nada, e deixe o seu like, que estarei com aulas também ao vivo aqui no YouTube para vocês, né? E é gratuito, vocês não pagam nada, ok? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos falar do presente simples, tá, gente? Então, o presente simples tense. Esse pelo conteúdo de 2026, eu inicio com o presente simples, que é algo muito comum, é um tempo verbal que sempre cai em provas para concurso, provas na matemática, na faculdade, se está aprendendo também esse conteúdo do presente simples. Ele é muito usado, iniciante de nível intermediário. Aqui é o nível intermediário, tá? Você já tem esse intermediário para o nível acima, nível avançado. E hoje essa do presente simples, que eles falam do princípio, é algo que você faz, é algo habitual, presente simples, tá? Vou deixar um pouquinho do spoiler aqui no presente contínuo e presente progressivo, porque os dois nomes são iguais. O progressivo é que você vai avançando, né? Óbvio. E o presente contínuo é continuação, mas ambos falam do presente contínuo, porque ambos falam do verbo em ação. O verbo em ação, onde o gerúndio ing se encaixa no verbo para dar ação. Né? No presente simples, estou dizendo que I work, eu trabalho. E no presente continuous, que é o presente progressivo, estou falando que I am working, que eu estou trabalhando. Mas hoje vamos falar do presente simples, que é um hábito, né, algo habitual que você faz no seu dia a dia. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. We work, nós trabalhamos. They work, eles e elas trabalham. No presente simples infinitivo, a conjugação. He works, ele trabalha. She works, ela trabalha. It works, isto funciona. Rogério, por que ali tem o S? Aí você vai ficando aqui no nosso conteúdo, assistindo a aula completa, essa aula de 20 minutos. Você verá aqui uma regra da terceira pessoa que mostrei lá na frente. Nós vamos falar hoje do presente simples, de permanência, algo permanente, e algo de temporário, temporary e general permanent, no presente simples, ok? Vamos avançar. Algo permanente no presente simples, permanent, né? Já é uma palavra cognada, permanent. We live in New York. Nós moramos em Nova York. He works at a bank. Ele trabalha no banco.
Então, nós temos aí duas frases, né? Algo permanent, o que é algo permanente, morar e trabalhar. Né? Atualmente estou morando em Fortaleza, eu diria I live in Fortaleza. Então, eu moro em Fortaleza. Então, nós temos nesse caso de exemplo de permanent, dois exemplos. We live in New York, nós moramos em Nova York. He works at the bank, ele trabalha no banco. Falamos de rotina, né? Routines, outra palavra cognata no inglês para o português, né? Routines, algo que você faz sempre. A minha rotina é acordar também esse horário, 6 da manhã, né? Então, eu diria, I work up at 6 a.m. Então, apenas não coloquei o AM, que é o AM, significa manhã. Se eu acordo 6 da noite, eu troco o AM pelo PM. Então, PM é noite. Vocês verão também nesse conteúdo, tá? Então, ali apenas eu falei na frase, I wake up at 6, eu acordo às 6. AM, que é da manhã. É uma rotina minha, tá? Pessoas acordam mais tarde. O que é fato? Outra palavra cognata. Facts. The sun rises in the west. The sun rises in the west. Ou seja, o sol nasce no leste. Então, o west, no caso, é leste. Certo? Então, se o sol nasce no leste, é um fato. Né? Aqui em Fortaleza, no período do ano, o sol nasce no oeste e no leste. Então, há uma mudança. Tá? Mas, em algumas regiões, é um fato dele nascer no east ou west. No caso aqui, é o west. Então, the sun rises in the west. O sol nasce no leste. Schedules. O que é um schedule, gente? Schedule é uma programação. Aí já não é uma palavra fulminada, né? O significado dela é programação, horários a cumprir, horários com voo, horários que a aula começa. Então, nós temos duas frases. Our classes start at 9. Então, nossa aula, ou nossas aulas, começam às 9. Nossa aula, que é nossas aulas, no caso, classes, começa às 9. Então, é um schedule. The flight leaves at noon. The flight leaves at noon. Então, o voo sai ao meio-dia, aqui noon é meio-dia. 12 horas aqui. Popularmente, o voo sai às 12, que é noon, que é meio-dia. Então, também é um schedule, é um horário, ok? The flight leaves at noon. Então, aquele schedule, aquele horário está ali já na programação, certo? Our classes start at 9, nossas aulas começam às 9. The flight leaves at noon e é habitual, é o presente simples. Vamos falar de frequência. Frequência já é uma palavra fulminata. Frequência e frequência no português, frequência em inglês. Frequência é algo que se faz por frequência, né? E essa frequência aí tem essas porcentagens das palavras. Por exemplo, she always take the bus. She always take the bus. Ela sempre pega o ônibus. Ela sempre pega o ônibus, seja para o trabalho, seja para a escola. Né? Então, é uma frequência, é um hábito que ela tem. Então, ela sempre vai para o trabalho, para a escola de ônibus. Nós temos ever. Ever é uma palavra que é nunca em português, significado dela. Então, algo que você nunca faz, 0%. Alguma coisa. Você faz. Geralmente é difícil de se. Eu nunca faço isso, não faço aquilo. Você acaba fazendo, né? Mas tem algumas coisas na vida que você faz que é ever, significa nunca você faz. Então, porcentagem é 0. Rarely, raramente. O que raramente você faz? Aí já é 20% da palavra que você usa ela. Então, por exemplo, raramente eu não vou ao cinema. Há um tempo, raramente eu vou ao cinema. Então, eu uso essa palavra com 20%. Sometimes, eu já uso 50%. Porque sometimes eu vou sempre, sometimes I go
to the park, to the beach, exemplo. Então, eu ia muito à praia antes, mas raramente, não digo raramente que não vou usar 20%, vou dizer sometimes, porque sempre estou indo, né? Então, eu vou usar 50%. Então, sometimes I go to the beach. Por exemplo, domingo passado, eu fui à praia, retrasar já não fui. Então, sometimes eu estou indo, então eu tenho ali como 50%. Offering, que é essa palavra, que é uma palavra que eu posso dizer que é 50%, porque offering, o que é um offering, por exemplo? Muitas vezes eu faço. Muitas vezes. Então, eu vou ao estádio de futebol, muitas vezes. Offering, I go to the stadium. Sempre eu vou ao estádio. Ver o jogo do Fortaleza, amo meu Lion, eu estou sempre lá, vendo o jogo do Leão. Sofrendo, tendo alegria, eu não estou sempre lá. Então, é 75% que eu faço. É uma rotina que eu já tenho. Não diria rotina é algo todos os dias, mas 70% da palavra offering, que é muitas vezes, eu estou lá no estádio. Então, offering, go to the beach. Muitas vezes eu vou ao estádio. Ok? Offering, I go to the stadium. Antes era a praia, né? Eu usava a praia, que eu era offering, go to the beach, era 70%, 80% ia à praia todos os dias, surfava, pegava, eu não vou mais. Então, eu uso essa aí, que é frequentemente, ela é algo verdadeiro na minha rotina de vida. Então, frequentemente, seu office pode ser muitas vezes e frequentemente. Eu diria, vou usar, definir como frequentemente. Que o offer pode ser muitas vezes e pode ser frequentemente. Então, 75% não é muitas vezes, é frequentemente. Né? O inglês tem essa, hein, galera? Que não é definição para uma coisa só. Então, offer pode ser muitas vezes e frequentemente. Eu vou usar essa como frequentemente, porque 70% que eu faço na minha vida é o jogo de futebol. Então, é quase 100%, né? E eu diria always. O que você vem que eu faço always? Bem, de uns 10 anos para cá, uma coisa que eu faço always é dar aula de inglês, que é o que eu faço sempre, né? Algo que faz essa palavra always, que no português é sempre eu faço. Always eu dou aula de inglês. Eu dou aula de inglês todos os dias, segunda a sábado, muitas vezes. Então, algo que eu venho fazendo na minha vida de 2016 para cá, é aula de inglês. Então, essa palavra encaixa para mim 100%, não sei como é que encaixa para você. Então, essa frequência é algo que você faz sempre, você usa as palavras. Algo que você não, você usa essas palavras. Algo que você nunca faz é ever, nunca faz. Algo que você faz raramente, você usa rarely, 20%. Sometimes, que você faz, 50%. Offering, algo que você faz frequentemente, você usa 70% dessa palavra. E always é algo que você faz 100%. No meu caso, é dar aula de inglês, porque é a minha profissão. Ok? Seguimos, então ficamos. We live in New York. He works at the bank. Na permanent. Routine, que é a rotina. I work at 6. Eu acordo. I work at 6. Eu acordo dia 6 a.m., né? 6 da manhã. Facts, que é fatos. The sun rises in the east. O sol nasce no leste. Schedule. Our classes start at 9. Nossas aulas começam às 9. The flight leave at noon. Né? O voo sai ao meio-dia. E as porcentagens que eu expliquei agora, o she always take the bus, ela sempre pega o ônibus. Aí nós temos o presente simples também com a positividade, com a negatividade e com a pergunta, questions. Então, how to use it? Como nós vamos usar esse presente simples? Ó, no caso de positive vibrations here, já dizia Bob Marley, né? I work every day, mostly, né? I study, I work, I study. Então, é algo positivo, ok? Negativo, quando você usa o don't. I don't work, I don't study. É algo negativo. Quando você vai fazer uma pergunta, você usa o verbo auxiliar do. Do I, do you, do we, que é question, é uma pergunta. Então, na positividade, I work, eu trabalho, you work, você trabalha, they work, eles e elas trabalham. Se usar na negativa, vou dizer I don't work, you don't work, they don't work, ou também pode ser do not work. Porque esse do not work, na contraction, na contração, ele vira don't, tá? Mas o significado é o mesmo. É uma negativa, que negative, né? Você fala negativo, negativo.
Pode falar duas formas, tá? Negative é a forma fluente, negative é a forma mais lenta que você fala. Então, don't work e do not work é o mesmo significado, a negativo. Não faz, não realiza. E a pergunta, questions, né? Do I, do you, perdão, do we. Sorry, guys. A gargantinha chega, sorry. Então, você dá aula, você se empolga demais, né? Vamos lá. Sempre que eu falo 20 minutos, nunca é 20 minutos minha aula, eu sempre passo. Minhas aulas particulares, eu falo que é 2 horas de aula, às vezes vai 2 horas e meia, que nunca deixo o aluno dúvida de sala de aula. Vamos lá. Então, question do I, do you, do we, ou seja, do I. É uma pergunta do I, se faz para você mesmo. Eu, do you, você, do we. Nós também é a pergunta que se faz para você mesmo. Nós. Se fosse they, do they, eles e elas. Ok? Então, você usa o verbo auxiliar na frente para a pergunta que faz parte também do presente simples. He, she, it works. Ali com a regra terceira pessoa. Quando você vai usar o do, e você usa a forma ali, does it, né? Que é para he, she, it. Como tem o don't aqui para I, you e they, fica o don't ou do not. O does it, né? É para he, she, it. Então, he does it work, por exemplo. She doesn't work. Só que, no caso, se fosse criar essa frase, she doesn't work, nós trocamos o verbo auxiliar, vem antes do verbo work, tá? Então, aqui é a forma does it se usa para he, she, it, que é o does not, que é a negativa, tá? Mas somente para essas três pessoas, he, she, it. Pronome, né? Então, tem a regra do inglês tanto no presente simples, como no verbo works, e no verbo do, que é o verbo auxiliar, você usa does it com abreviação. Esse does it not é sem abreviação, mas o significado é o mesmo, está negando, porque é uma negativa. Na pergunta, o mesmo sentido, mesmo verbo, a mesma regra. Does he, does she, does it. Uma pergunta, does she works? Does he works? Does it works? Quando chega para does it works, qual é o significado em português? Isto funciona? Ou isto funciona? Does she works? Ela trabalha? Does he works? Ele trabalha? Então, é na forma da pergunta, usando o verbo auxiliador, e tem essa regrinha aqui, porque muda na terceira pessoa. He, she, it. Tem uma pergunta também no presente simples, ó. Where do you live? Onde você mora? Que no Brasil, live ficou, também pode ser considerado como life, life class, life music, né? As famosas lives ficaram muito famosas na época da pandemia. Mas a pronúncia é live, mas life também você pode pronunciar, né? Porque life, algo que está ali ao vivo, sendo praticado ao vivo, uma aula, uma transmissão, uma programação de TV, etc. Na internet hoje, como estamos no mundo da internet, a palavra life ficou muito popular no Brasil, mas é live, é do verbo, o verbo morar, certo? Aí está relacionado ao verbo. Por isso que eu sempre digo na minha aula, né? O inglês, no português, ele tem algumas definições. Então, uma tradução, você não pode taxar uma palavra, um substantivo, ou até mesmo um adjetivo. É isso e pronto a tradução, não. Ela se multiplica nos significados. Ela fica, né? Aqui no caso, live é de morar, mas também pode ser considerado como life também, né? Life class, ok? Life class é exemplo, né? Algumas pessoas fazem lá, fazer uma live aqui de um tema tal, também chamaram de life. Mas o verbo é live, ok? Where do you live? Onde você mora. What do you do? O que você faz? Então, questions, né, com W e H, faz parte do presente simples. Ok, gente? Você vai encontrar muito presente simples, questions, né, com W e H. E também perguntas com do e com does. Alguma dúvida, façam as perguntas no comentário. Rogério, não entendi não, me explica direitinho, eu vou lá, respondo vocês e tal.
Posso até gravar outro conteúdo, até mesmo... Eu vou fazer um live desse conteúdo também, tá, gente? Já para tirar as dúvidas, aqui é uma aulazinha que era para ser 20 minutos, mas não vai ser, já está com 20 minutos. Né? Aqui um conteúdo que vai virar 30 minutos. Regras. Most verbs, né? Most verbs. Quais todos os verbos? Added. Ou seja, vão aderir na regra da terceira pessoa. Por exemplo, verbo dance. Na terceira pessoa, né? Que é he, she, it. Você vai aderir, perdão, dances. Não é plural. Não é plural. Estamos falando aqui de verbos, que vai aderir numa regra de terceira pessoa. Most verbs, né? Quais todos os verbos vão aderir à regra do S? Most verbs, quase todos, tá? Por exemplo, dance, dances. Cook, cookers. Dance, que é dançar, né? You dance, you can dance, você pode dançar. He can dance. She can dance. Aí vai diferente, né? She can, é diferente. Aqui tem a regra que ela é she. Mas é dance, se for she dance, fica she dances. He cookers. Fica a regra da terceira pessoa, tá? Verbos ending terminado com S, com SH, CH, com X, added, que é aderir, que é usar mais uma letra. O verbo kiss, que é o verbo beijar, fica kisses, mas somente para a terceira pessoa. He, she e it. Então é kiss, kisses. Wash, que é o verbo lavar, washes. Teacher, que é professor, professora, teachers, né? Ok? Aí também, tanto você usa she teaches, ela é professora, também pode ser também uma forma do plural também. The teachers the teachers don't appear at the class. Então, os professores não apareceram na sala de aula. Também pode ser, é o substantivo também do plural. Mas aí, no caso, regras é para a terceira pessoa. Ok? Então, she teachers. Ela ensina. Teacher é o professor ou a professora. Mas se eu tenho she teachers, ela ensina, tá? Ela ensina, ok? Então, o verbo teach, ali vai como R no final, que é de professor ou professor, e o verbo lecionar, ensinar, teachers, she teachers, he teachers. Fix, que é o verbo fixar, fixes, regra da terceira pessoa, tá? Verbos terminados, ending consonants, que é a consoante, né? Você dropa, ou seja, retira-se o Y, no caso do verbo study. Study, fica studies. Não é plural, gente, só para a terceira pessoa. Nós estamos falando aqui da terceira pessoa, tá? Porque você vai ver essas regras também no plural, mas aqui é falando da terceira pessoa. Study, studies. She studies, ela estuda. He studies, ele estuda. Então, são as terceiras pessoas do inglês. Try, que é tentar, tries. Nada a ver de plural. Aqui é uma regra da terceira pessoa. Tries. Okay. Tentar. E é singular nesse formato aí, certo? Other verbs, ou seja, outros verbos. O verbo go, que é o verbo ir, goes. Na terceira pessoa também, he, she, it. E eu já tinha explicado antes, o do fica does, have, fica had. Já no caso, have, era diferente. O have é o presente, né? I have, you have. Não chegou para he, she, it, fica he has, ou she has. E o had é o passado, você vai usar para todos. I had it, you had it, she had it, he had it, it had it. Então, fica aí sem a regra, porque eu estou falando do outro verbo, que é o verbo have. Então, aqui é um conteúdo com esportes que eu vou aprofundar muito mais nas minhas live classes, né? E o próximo conteúdo, então você vai ver mais coisas ainda sobre essa regrazinha aqui. Eu dei só um spoiler aqui, é coisa rápida, tá, gente? Presente simple também tem um short answers, quando é feita a pergunta com do. Do they need help? Do they need help? Eles precisam de ajuda? Então, como é que você vai dar uma short answer? Sempre é uma short answer. O que é short answer, Rogério? Pô, você está falando em grego aí. Respostas curtas.
Short answers, respostas curtas, né? Do they need help? Eles ou elas precisam de ajuda? Olha ali a interrogaçãozinha, né? Se há algo positivo na short answer, yes, they do. Que aí não precisa usar contraction, né? Contraction aqui, gente, é aquele quando separa assim, né? Tem na negativa, como tem aqui, ó. Aqui tem a contraction, aqui já não tem, porque é algo positivo. A resposta é short answer positiva. Do they need help? Eles precisam de ajuda? Yes, they do. Sim, eles precisam. Se for negativo, no, they don't. Aí eu já usei aqui a contraction, que aqui não tem. Que é positivo. No negativo, tem que usar a contraction, né? No, they don't. Pergunta com o verbo auxiliar do does he speak French? Does he speak French? Ele fala em francês? Se for resposta positiva, yes, he does. Na short answer. E vou perceber que eu pergunto foi com does. E a resposta positiva é does. É does. Que é sim, ele fala francês. Se ele não fala no, he doesn't. Eu já usei a regra. No, he doesn't. Perceberam? A pergunta é feita com do, a resposta foi também com does. Com does, aliás, pergunta com does, porque é he, a resposta foi com does. E negativa, respondi com doesn't, porque é a regra da terceira pessoa. No caso aqui, é para eles e elas, they, então usei o do, e a resposta também foi o do na short answer. Na negativa também, na short answer, usei o don't. Aqui a pergunta com does, eu usei o does, né? Para perguntar se ele fala francês, porque ele é him, terceira pessoa, né? Tem a regra, does he speak French? Na resposta positiva, yes, he does. Yes, he does. Não tem contração, que é a construction. E no, he doesn't. Já tem a construction, que é a negativa. No, he doesn't. Certo? Então, vamos lá. Tem muita coisa, né? Quanto o dia ser 20 minutos, sempre falo, mas é mais. Presente simples tem uns erros comuns também, tá? Alguns erros aí que vocês vão perceber. E no primeiro tense eu tenho I am living in Tokyo. Está correto. I am living in Tokyo. Eu estou morando em Tóquio. E já na segunda forma ali, ó, ali tem ó, simples como erros, né? Erros comuns. We like to travel. Tá errado, gente, porque esse likes isso é para a terceira pessoa. Para he, she, it. Então, aí seria o normal like. We like to travel. Nós gostamos de viajar. Não precisa do S. Aí é o erro que cometem bastante. We like to travel. Não cometa esse erro, tá? Segundo erro. They doesn't eat vegetables. Também segundo erro. Não precisa usar o doesn't. O doesn't é para he, she, it. Seria they don't. They don't. Né? Faça comentário que eu respondo lá. Eu explico melhor nos comentários ainda. They doesn't eat vegetables. Ou seja, eles e elas não comem vegetais. Does you talk to him often? Errado também. Porque o you não é a terceira pessoa. O you ele é singular e ele pode ser plural também, né? Na conjugação, ele é o segundo you ele é plural. No primeiro you ele fica singular. Okay? Nesse caso aí, com o verbo auxiliar, não é does, tem que ser o do. Teria que ser do you talk to him often? Você fala com ele sempre? Ou raramente? Ou algo assim. Né? Sempre fica mais, né? Frequentemente, faz mais sentido. Aí está errado, porque does não é para you, does é para he, she ou it. Nesse caso, por se refere a ele, seria doesn't he ou doesn't she. Nesse caso está errado. Erro comum que comete, tá? Por exemplo, outro erro comum. She tries to save money. Nesse caso, qual o erro que está aí? Você não vai acrescentar o S, você vai retirar, né, o Y e acrescentar IES. Tem uma explicação aqui antes, ó. Lembra, ó, você drop, você tira o Y, ó, verbo terminado em consoante, na terceira pessoa, obviamente, você retira o Y, acrescenta IES. Temos o exemplo de studies de tries. E tries é isso aí, o verbo. Ó. Então, você não acrescenta o S. Tries é tentar. Né? Ela está tentando guardar dinheiro, save money. Então, she tries to save money. Ela, né, tenta guardar dinheiro. Está tentando guardar dinheiro. Ok? Save money.
ok? Então, errado aí, erros comuns aí, está deixado na tela, está aí na tela, actually, e não cometa esses erros. São regras é somente para a terceira pessoa, que é he, she, it. E eu vou deixar aí, finalizar esse conteúdo, com review, com um exercício para vocês aí fazer, né? Deixa nos comentários. Aí você me responde no comentário. O que seria um positivo? I take, né? I take. Aí eu vou usar ali no positivo a regra. He seria o quê? Seria he take ou he takes? Escreva lá respondendo. She does, está correto, um positivo. Mas como eu vou usar com o sujeito we? Seria we does ou we do? Me responda nos comentários, tá? You enjoy, também está correto. You enjoy, se divirta, né? Seja feliz, etc. Enjoy, se divertir. She o quê? Seria she enjoy ou enjoys? Se falando para a terceira pessoa. E na negativa? They study, ok? Tá correto, né? Como seria a negativa aí? Seria they don't study ou they does study? Responda nos comentários lá, no exercício esse, gente. He sings, né? Ele canta. Está correto, né? No presente, eu quero algo negativo com essas frases. He o quê? Seria he does it sing ou he don't sing? Me diga aí. Questions. She wants to buy a new phone. Como que eu vou fazer a pergunta? O verbo vem na frente, né? Como seria a pergunta? Seria pergunta com do, com H? Pode também. Fazer a pergunta com H ou com do. Pode usar os dois. Aí nós temos questions. She wants to buy a new phone. Como seria a pergunta dessa frase? Transforma ela na pergunta. E nós temos aí, they sell books online. Seria o quê? Sell books online. Na pergunta. They do, they does. Seria does, they ou do, they. Sell books online. Aí você vai decorrendo das suas perguntas, responde e deixa aqui no comentário. Tá ok, gente? Então, esse foi o nosso primeiro conteúdo do Presente Simples. Aqui foi uma aulazinha rápida de 30 minutos. Para quem me conhece, sabe, minhas live classes é mais de 1 hora, chega 2 horas, 2 horas e meia, às vezes até 3. Então, acompanhe as minhas redes sociais. Se você está vendo aqui no YouTube, se inscreva, deixe seu like, é de graça. Se você quer ter esse conteúdo exclusivo somente para você, assine o canal na página Inglês do Zero no Facebook. Tá ok, pessoal? Então, se inscreva. Tenha um feliz ano novo mais uma vez. God bless you all. E see you next time. Em breve, as live classes estão voltando no YouTube e lá no Facebook. Ok, pessoal? Muito obrigado. God bless you all.